Primeiramente, obrigada pela presença de vocês. Também quero agradecer à Doxy pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Somos parceiros já há um bom tempo e tenho excelentes experiências aí para trocar com vocês. E vim aqui mesmo para mostrar um pouco da minha experiência com esse assunto. Recuperar o abdômen no pós-parto. Porque é um público que vem muito para as nossas clínicas e muitas vezes a gente não sabe o que fazer, como trabalhar, está amamentando, não está, o que será que a gente pode já começar a lançar mão para trabalhar. Então, vou contar um pouquinho para vocês, tá bom? Um pouquinho sobre mim, né? Então, eu sou sócio proprietária das clínicas Estética Avançada. A gente tem 3 unidades em Campinas, Paulínia e Valinhos. Sou fisiodermatofuncional, tenho algumas certificações em criolipólise e também em dermato. Sou LPF Certified Specialist. Vocês já ouviram falar em LPF? Não? Vou contar um pouquinho para vocês também sobre essa técnica. Também sou publicitária com MBA em marketing. Sou mamãe de 2 meninos. Eu gosto de colocar que eu também sou mamãe, porque eu acho que as nossas pacientes, quando chegam na clínica e falam eu também sou mãe, elas se sentem mais próximas da gente, né? E sabem que a gente também teve dificuldades, dores, né? Naquele momento do pós-parto. Então é bom essa troca com elas. Falar um pouquinho sobre a gravidez, né, gente? Porque é uma fase tão importante aí na vida da mulher e tem tanta mudança, tanta alteração. O que será que acontece com o corpo da mulher? Aproximadamente 40 semanas de gestação e tem alguns hormônios em ação nesse momento. A gente tem o beta-HCG, que é aquele famoso do exame de sangue, né? Quando a gente faz, ele está lá nos milhões. Estrógenos, que vai então promover a dilatação dos vasos, é ele que vai formar a placenta e vai aumentando em até 30 vezes, o que pode causar ondas de calor e até dores de cabeça. Então é importante que a gente entenda que a grávida ela tem tudo isso, né? Progesterona, altas doses no primeiro trimestre, é a progesterona que vai manter a gestação nos primeiros meses. E aí é o que está relacionado aos enjoos, né? O famoso enjoo, sono e cansaço. Quem nunca, né, gente? Gente, só o útero, nesse momento, já tem uma diferença absurda. Olha só, antes de estar grávida, o nosso útero pesa aproximadamente 50 gramas. Na gestação, ele vai para 1 quilo. Imagina só, se só o útero já mudou tudo isso, imagina tudo que acontece com as outras estruturas do nosso corpo, não é? Então, uma das coisas que acontece é toda a mudança do aparelho locomotor. A gente tem menos redução de tônus, frouxidão ligamentar, é muito comum a gente ter algumas lesões de ligamento durante a gestação e dores, aumento de peso, recomenda-se 12 quilos. Mas a gente sabe que pode variar muito, né? Tem gestantes aí que engordam até 40 quilos. Deslocamento anterior do centro de gravidade. Gente, a postura da grávida é assim, ó. Ela anda assim o tempo todo. E mesmo depois que o bebê nasce, vocês vão perceber, inclusive nas fotos que eu vou mostrar de resultado, que ela se mantém assim. É muito mais fácil ela ficar assim, de todo aquele padrão dela, do que voltar a ter todo o eixo do nosso corpo de volta. Retenção de líquido, a famosa drenagem linfática na gestante, né? Por quê? Porque tem uma compressão da veia cava inferior, então isso gera edema de membro inferior. Respiração, tem um aumento de fluxo respiratório de 15 até 18 RPM, mais ou menos. Ela fica sempre cansada, ela vai subir escada, ela está lá, ofegante. Pele, os famosos cloasmas, as estrias, os mamilos escurecidos, a linha negra na linha alba. Como eu disse, as estrias que elas começam roxeadas e elas podem se tornar nacaradas depois. O sistema renal tem um aumento também do peso dos rins, e aí tem mais estagnação de urina. E isso pode gerar nela infecção urinária e incontinência urinária. Então, quando você estiver fazendo uma anamnese numa puérpera, é importante você perguntar, você tem escape de xixi? Ao tossir ou espirrar, você sente escapar umas gotinhas? Porque se ela tem enfraquecimento de assoalho pélvico. E por que não trabalhar tudo isso com ela também? Né? Ela vai, nossa, que diferença, porque ela está preocupada comigo, inclusive, com o meu assoalho pélvico. E muitas vezes a gente não dá muita atenção, né? E fora todas as alterações aí de aspectos psicológicos, como, por exemplo, oscilação entre atração e rejeição do parceiro, avidez a alguns alimentos, enfim. Puerpério. Então, a mamãe está lá, gravidinha, linda, maravilhosa, todo mundo, ai, como você está linda, você está iluminada, vem uma luz interna, né? Bebê nasceu, vrum.
Toda a atenção é pro bebê, inclusive a sua de mãe. Você tá lá, gente, a mãe tá lá, coitada, descabelada, não escova nem o dente, olheiras, né? É aí que a gente entra, né? Nós sabemos cuidar de uma mulher com autoestima baixa, não sabemos? Ainda mais num momento como esse, que ela tá frágil. Então, a gente precisa dar esse apoio. Eu estou com você. Vou elevar a sua autoestima. Vem comigo. Ela vai se sentir muito lisonjeada de ter alguém que está preocupada com ela nesse momento, não só com o filhinho dela, não é verdade? Aqui, gente, um pós-parto bem comum, né? Quem de vocês não vê um abdômen como esse aqui? Tão comum aí... num pós-parto, com flacidez abdominal, com bastante gordura, né, tecido adiposo na região, pouca tonificação abdominal. Tudo bem que aqui a gente está falando de 14 semanas, mas a gente sabe que um abdômen como esse, muito depois, ele ainda se mantém. Então, é bem característico aqui esse tipo de abdômen. Você vê, ó, 1 dia, 2 dias, 1 semana, a gente sabe aí como é que vai sendo essa recuperação desse abdômen no puerpério. E aí o que acontece no puerpério? Todos aqueles hormônios que a gente estava em ebulição caíram drasticamente. Aí dão espaço agora a quais? Prolactina e ocitocina, para contração uterina e ejeção do leite. Então é um momento em que ela começa a voltar a ser mulher, né? Não passa só a ser a gravidinha. E ainda a involução do útero, cicatrização da área da implantação da placenta, diminuição da massa muscular. Então agora o útero ele também volta ao peso original, involução de vulva e vagina. O peso, toda a expulsão do feto, placenta, todo aquele conteúdo, líquido amniótico, ele pode reduzir até 6 quilos no pós-parto imediato. Mas também não é uma regra, né? Eu, por exemplo, depois que eu tive os meus 2 filhos, eu me pesei... Nossa, agora eu tô magrinha, né? Eu engordei 20 em cada uma. A hora que eu me pesei, 2 quilos a menos. Eu falei, gente, nem o bebê saiu de mim, não é possível. Aonde que está todo esse peso? Então é meio relativo. Pele começa a regredir a pigmentação, mas nem sempre, né? A gente sabe que o cloasma muitas vezes se mantém. Estrias começam a se tornar esbranquiçadas. Olha aqui a importância, depressão puerperal. Um momento muito delicado na vida de uma mulher e que vem muitas para você com depressão. E é bom a gente ter esse cuidado. Muitas vezes até lançar mão aí de uma equipe multidisciplinar. Por que não? Vamos procurar uma ajuda, né? A gente está junta nessa. Incertezas com relação aos cuidados com o bebê, que não é só no puerpério, é sempre, né? A gente sempre tem incerteza com os nossos filhos. Diástase do músculo reto abdominal, aí nós vamos falar bastante sobre isso. Assoalho pélvico, como a gente já citou, dores e restrições e distensões exageradas de fáscias, levando até prolapsos vaginais e de órgãos. Então, também são coisas muito importantes quando você for trabalhar com ela, escolher o plano de tratamento, entender, ela teve alguma disfunção como essa, prolapsos, ou mesmo distensões, dores, tudo mais. Diástase. Esse é um assunto que é muito mais comum no puerpério do que a gente imagina. Eu, como tenho tido bastante prática clínica com tudo isso, eu posso dizer para vocês que a diástase do reto abdominal é em mais do que 60% das mulheres que vêm me procurar para trabalhar o corpo no pós-parto. Então é muito importante que a gente dê atenção a isso, saber fazer o teste adequado, tudo mais que eu vou ensinar tudo aqui para vocês, tá? O que é a diástase, então? Bom, é o esgarçamento da linha alba, que é essa fáscia que a gente tem aqui no meio do nosso reto abdominal, certo? Que pode levar à danificação ou rompimento das fibras, tornando-se, então, como se fosse um buraco no meio do abdômen. Quando ocorre? Quando há um aumento demasiado da pressão intraabdominal, que pode ser gestação, pode ser obesidade, pode ser desnutrição, às vezes má postura. Aquela mulher que às vezes anda com aquela barriguinha proeminente, muitas vezes ela pode ter diástase. Excesso de carga nos exercícios e instabilidade do core. Então é importante que a gente consiga avaliar tudo isso. Se ela tiver diástase, a gente tem que trabalhar esse reto abdominal. Senão, tudo que a gente faz dentro da clínica, não vamos conseguir ter um resultado de sucesso. Então a gente tem que dar muita atenção para isso. Mas vai muito além do afastamento, simplesmente. Não é só o buraco que é importante. A gente tem, por exemplo, flacidez muscular envolvida. Músculos reto-abdominais e pélvicos estão pouco tonificados, eles estão enfraquecidos. Então, muitas vezes, ela não consegue nem se manter numa postura ereta. Por isso que a gente estava falando daquela postura anteriorizada. Então, é importante que a gente tonifique essa musculatura. Tensão da linha alba. A linha alba tensionada pode suportar melhor a pressão. Má postura, como a gente já disse, está tudo enfraquecido, então ela não consegue se manter ereta.
Pode vir ou não acompanhada de incontinência urinária de esforço, então sempre na sua anamnese você pergunta para ela, você sente, escapa xixi quando você tosse ou espirra? A gente precisa trabalhar tudo isso. Flacidez de pele, aquela flacidez que a gente mostrou ali naquela foto, que é super comum, pode ser porque ela tem diástase. Às vezes, de tanto que você trabalha com isso, só de você olhar o abdômen, você fala, nossa, ela tem diástase. Lombalgia, dores na região glútea também, fora o descontentamento estético. Ela vai se olhar no espelho, às vezes ela emagrece tudo que ela ganhou na gestação. Mas ela se olha no espelho e fala, mas por que a minha barriga não some? Não é possível, eu já fiz de tudo, estou até mais magra que antes. Possivelmente ela tem isso aqui. Olha o padrãozinho da diástase. A gente sabe que o músculo reto abdominal padrão é esse. Com uma abertura da diástase, a gente tem infra-umbilical, supra-umbilical, que é acima do umbigo, e a global, que é essa geralzona aqui. Então também é importante saber localização da diástase, tá? Como é que a gente faz o teste? Vocês conhecem o teste da diástase? Eu posso fazer aplicar aqui para vocês verem? Vem cá, Mi, por favor. Essa é a Michelle, meninas, ela trabalha comigo lá na clínica. Pode deitar, por gentileza. Você sempre vai pedir para ela deitar ou num solo reto, né? Ou na maca, tá? Posso pedir para você tirar os sapatos? Então, peça sempre para tirar os sapatinhos. Faz uma flexão de joelho para mim, por favor. Então, vai flexionar o joelho a mais ou menos 90 graus. Mãos atrás da cabeça. Uma flexão de tronco e ficar aqui em cima. Nesse momento, você vai pegar os seus dedos e vai fazer aqui, ó, a palpação do reto. Você consegue sentir, por exemplo, algum afastamento nessa região? Sentiu o afastamento? Você está aqui com a mão na vertical, certo? Você vira os seus dedos para a horizontal. Quantos dedos eu consigo inserir nesse afastamento? Além de saber a largura, eu preciso saber a região onde ela está localizada, tá? E como que a gente vai ter também as outras funcionalidades aí que eu vou falar para você. Pode relaxar, por favor. Além da largura, comprimento, a gente tem. Então, largura é a referência da ponta dos dedos, que a gente já viu. Comprimento, qual que é a medida da linha vertical? Se ela está infra, supra, global. Profundidade, se eu consigo inserir aqui a Micaele, desculpa, a Micaele não tem, eu falei que ela é Michele, né? Ai, meu Deus, me perdoa, a gente fica nervosa, é até o nome da colega. A gente faz aqui, gente, a profundidade, se eu consigo inserir praticamente todas as minhas falanges, ela tem profundidade aí na diástase. Se ela fica até um pouquinho só, então ela não tem, ela tem integridade mantida. Então isso é muito importante também, tá? Além de competência abdominal. Essas estruturas, como é que elas estão se mantendo durante esse teste? Eu tenho, por exemplo, expulsão dos meus dedos quando ela tosse. Então são coisas importantes aí pra gente citar, tá bom? Oi! Ai, que delícia, gente, vocês aqui. Obrigada, Mi. Vai pressurizar. Então, são 5 coisas importantes na hora do teste, tá? Depois, se vocês quiserem até tirar uma foto, enfim. Fica aí a dica para vocês. Aí, a gente tem alguns tipos de abdômen. Além da diástase, a gente precisa avaliar os tipos de abdômen que a gente vai tratar. Por exemplo, mummy tummy, bem característico. É aquele que eu mostrei para vocês lá no comecinho. Sobra de pele. Já tem até, gente, ó, vocês conseguem perceber o afastamento aqui na região? Muito provavelmente ela tem diástase, acompanhado de flacidez tissular e gordura localizada. Jelly belly, a famosa gordura flácida, aquele famoso barriga vental, que, né, ele passa por cima aqui da roupa, com flacidez tissular e toda a circunferência comprometida. Bloated tummy, a gente chama de estômago alto. Vocês vão ver queixas quando vocês forem trabalhar com puerpério. A sua paciente vai falar assim, nossa, eu acordo sequinha. No final do dia, meu estômago, minha barriga está enorme, eu não sei o que acontece. É isso aqui, ó. Ela provavelmente tem uma diástase de supra-umbilical. Então, a gente vai tratar tudo isso. Além de poder ter alterações intestinais, que daí vai gerar uma retenção de líquido para essa paciente. Tension mummy, sabe aquela barriga dura, gente? A gordura dura, né? Literalmente. Por quê? Ela tem tônus na musculatura abdominal e diafragma, bastante tônus, ela é hipertônica, mas a musculatura mais profunda está hipotônica. Então, a gente tem um desequilíbrio muscular com essa paciente. E aí, a gente vai ter que trabalhar esse equilíbrio. Então, quais são as estratégias que a gente vai usar para tudo isso? Nós vamos falar. Beer belly,
Sabe aquele abdômen com aspecto volumoso, a famosa gordura visceral? Então ela tem aqui, ó, beer belly. E ainda o fit belly, que é obviamente a barriga dos sonhos, né, gente? Um abdômen tonificado, excelente equilíbrio muscular. É o que todas as nossas pacientes, não só as pacientes, a gente também, né? Queremos. Agora, estamos lá com a sua paciente de diástase ou de puerpério. Ela tá falando assim para você: nossa, Vivi, eu fui nas academias que eu faço meu treino de crossfit, e o meu professor, ele ficou me passando um monte de prancha, de abdominal, mas não está adiantando nada, eu estou me matando na academia, o que está acontecendo? Vocês acabaram de ver o teste que eu fiz na Micaele, certo? Qual é o teste de diástase? Ela não faz uma flexão de tronco? Ela está fazendo um abdominal? Você imagina ela ficar fazendo abdominal o dia inteiro, ou no treino da academia. Ou mesmo uma prancha, em que ela está com todo o peso do corpo comprometido na região, aumentando a pressão intra-abdominal. Vocês acham que isso é uma orientação adequada para ela fazer? Uma recuperação? Não, né? Ela precisa trabalhar o contrário. Então, a partir dali, você já tem que combinar com ela. Olha, se você quer treinar, você tem que combinar com o seu personal. Você não vai fazer abdominais convencionais. Você vai treinar glúteo, você vai treinar interno de coxa, braços, membros superiores, enfim. Mas o abdômen deixa para eu tratar com você. E aí pronto, tá tudo esclarecido, tá? Porque senão ela vai sair dali se matando na academia e vai ser contra o que a gente quer, certo? Agora sim, tratamentos estéticos no puerpério. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês alguns aparelhos que eu uso lá na clínica, que são daqui da Doxy, que eu tenho o maior prazer em poder representar. E sou apaixonada nos resultados. E a gente vai falar um pouquinho também das fases do puerpério, em que momento a gente pode usar qual aparelho, tá bom? Bom, quando começar? Se você tem liberação médica, sempre, tá? 40 a 45 dias após a cesárea. E aqui, gente, eu estou falando numa situação, mesmo ela estando amamentando, a gente vai conversar também sobre isso, porque a lactação não é uma contraindicação. A gente só precisa ter alguns cuidados, tá bom? Mas o parto normal, ela já está liberada para fazer também. E também a gente tem que ter um pouco de atenção no DIU de cobre, né? Que é uma das contraindicações relativas aí quando a gente for fazer procedimento estético, para a gente não deslocar e nem ela ter um outro bebê que ela não queira, né? Flacidez de pele. Vocês acham que a criolipólise pode agir na flacidez de pele? Tem muita paciente que pergunta isso para vocês, não é? Mas eu vou fazer crio, mas não vai gerar uma flacidez? Porque ainda mais se ela já tem flacidez, ela veio de um puerpério, eu posso fazer crio? A gente tem um fenômeno, um efeito importantíssimo num pós-crio, que é o efeito criodermastringo. Síntese de colágeno e elastina através do frio, a temperatura antifisiológica, o que gera um efeito inflamatório na derme. Efeito inflamatório na derme, a gente tem a ação dos fibroblastos, colágeno e elastina. Então, uma criolipólise, ela pode sim tratar a flacidez de pele. E aí é importante você combinar isso com ela, em que momento que ela vai fazer, se ela está amamentando, que tipo de crio a gente vai usar. Por exemplo, criolipólise de placas ou sucção? Em que momento eu posso usar uma ou em que momento eu posso usar outra? Gente, na minha experiência clínica, eu faço uma criolipólise de sucção após aproximadamente aí 6, 8 meses de um pós-parto, se ela tiver feito cesárea, às vezes até mais, dependendo do tipo de cesárea. Agora, num pós-parto normal ou natural, a gente já pode fazer. O problema é, ela está amamentando. Em que momento eu posso fazer? Também 6 meses depois do parto, tá? A gente tem segurança aí 6 meses depois do parto, tá? Então eu uso ambas. A crio de placas não tem sucção. Ela tem a cesárea. Eu posso fazer a crio de placas com tranquilidade. Eu posso fazer em áreas antes inacessíveis, como, por exemplo, região pubiana. Fica maravilhoso num puerpério. Ela fica inchadinha depois de ganhar bebê. Então, aqui, ó. Sabemos que a célula de gordura sofrerá apoptose através de paniculite, cristalização e hipóxia, através da sucção. No entanto, a crio de placas, ela também promove a apoptose em áreas menores, antes inacessíveis, ou ainda numa puérpera de cesárea recente. Olha que beleza. Então, por que eu tenho que esperar, de repente, 1 ano aí para fazer? A gente fica meio receosa. Nossa, ela tem uma cicatriz na região. Vamos trabalhar com a placa, fica maravilhoso. Aí ainda temos outras possibilidades de tratamento. Gordura localizada.
Podemos usar uma cavitação de baixa frequência e alta potência, por exemplo, para a gente fazer o fenômeno cavitacional no tecido adiposo, estimulando também a apoptose adipositária, porque ela fragmenta o DNA celular e concentração das capazes que participam da apoptose. Se a gente for trabalhar com uma cavitação de baixa, também sugiro a gente iniciar aí com 6 meses de pós-parto, porque ela já não está amamentando com exclusividade, certo? Ela tem aí um tempinho. Agora, se é uma puérpera que não está amamentando, manda bala. Já pode usar a cavitação também. Mas já na flacidez, a gente já pode usar uma radiofrequência tripolar, por exemplo, porque as ondas eletromagnéticas vão propagar energia em forma de calor e essa ação mais superficial contribui para a síntese de colágeno e elastina, aumentando a circulação sanguínea e linfática. Então, a gente tem um tratamento super completo para a gente já diagnosticar e já começar a passar para ela esse plano de tratamento com a radiofrequência. Ainda a gente pode também utilizar a lipoled. A lipoled, para uma puérpera recente, também não tem contraindicação. Ela está aí podendo fazer lipólise, porque a gente tem um laser de alta potência para induzir processo inflamatório e a fotobioestimulação. Então a gente tem aí bastante recursos para utilizar com essa puérpera, tanto recente ou tardia. Agora, e se a gente tivesse 3 em 1? Gente, isso é maravilhoso. Eu falo porque as minhas clientes, as minhas pacientes, as puérperas, elas não têm tempo de ficar na clínica. Então, você vai lá, você vai traçar o plano, você vai fazer uma crio, dali, sei lá, nas 2, 3 semanas seguintes, você vai colocar uma cavitação, vamos fazer a cavitação com rádio, daí depois você vai colocar a LED. Se você for colocar no papel o tempo que ela vai ficar na clínica, ela vai falar assim para você, puxa vida, mas e aí, eu sou mãe, né? Não dá tempo de eu ficar na clínica assim. Eu não posso ficar indo toda hora. Então, agora a gente tem, gente, uma tecnologia inteligente que une as 3 em 1. Otimiza tempo, investimento e resultados. E a gente tem resultados sensacionais que eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Agora eu vou falar do meu querido e amado LPF. Eu já perguntei aqui para vocês se vocês já ouviram falar. Aqui vocês já ouviram, vocês chegaram depois. Bem-vindas. Vocês conhecem o LPF? Conhece? Ótimo. Gente, o LPF, ele também é um tratamento estético. A gente não está usando tecnologia, mas a gente usa um tipo de treinamento respiratório que vai, sim, potencializar os seus resultados com a puérpera. Vamos lá, vou explicar por quê. O que é o LPF? Também conhecida como técnica da barriga negativa, é um treinamento postural e respiratório que visa a regulação da pressão intraabdominal. Lembra que eu falei lá atrás que a gente tem um aumento da pressão intraabdominal em tudo que a puérpera faz? Já temos aí um ponto, regulação de pressão. Tonifica a musculatura mais profunda. É importante para a puérpera tonificar a musculatura? Normaliza tensões miofasciais. Bate, não bate? Tudo isso? Melhora a funcionalidade do core e tem proteção de coluna e períneo. Ou seja, amém, LPF. Você veio salvar a vida das mamães, gente. Low Pressure Fitness se baseia num ritmo respiratório específico e controlado, que combina algumas posturas específicas para manter uma contração excêntrica no tecido. O que quer dizer isso? Contração excêntrica, existe já artigos científicos dizendo que contração excêntrica tem formação de fibroblastos. Fibroblastos, colágeno e elastina. Olha que beleza. Bem como o vácuo abdominal, adaptado às necessidades de cada indivíduo. Vácuo abdominal, não sei se vocês já viram isso, mas eu vou mostrar aqui umas fotinhas para vocês entenderem o que é exatamente o exercício, tá? Aliás, ele é super simples, dá para fazer no consultório. Então, os benefícios todos da técnica: tonifica assoalho pélvico, melhora a postura, porque trabalha muito bem a estabilidade do core, diminui dores da coluna, ativa o metabolismo basal por conta da prática respiratória, que a gente vai envolver grandes grupos musculares, que a gente chama de trilhos anatômicos, previne e trata incontinência urinária. Então, aquela sua paciente que relatou escape de xixi, mais um check aí para o LPF, né? Ótimo para a circulação, porque ele melhora a vascularização, porque ele descongestiona a pelve e todo o sistema linfático. Maravilhoso, evita pernas inchadas, melhora o peristaltismo, acelera a recuperação do pós-parto, porque ele vai trabalhar a diástase e melhora o desempenho sexual. Olha aquela mulher que tem depressão pós-parto, que nem consegue olhar mais para a cara do marido. Pronto. Aí aqui, gente, o vácuo abdominal é isso aqui, abertura da costela em apneia, tá? Então tem... É esse aqui o padrão que vocês vão ver bastante. Depois, agora vocês vão se interessar aí pelo LPF. Já fez LPF?
O vácuo? Ah, que legal, ótimo. Agora você vai aprender. Isso. Resultados. Ai, gente, não é bom ver resultado? Vou mostrar para vocês, tá? Bom, aqui, tudo que eu vou mostrar para vocês tem LPF como ponto principal, tá? E as tecnologias que a gente vai colocar, tem aí, eu citei aqui algumas, é para vocês entenderem as diferenças e momentos e tudo mais. Então aqui, LPF com Crio 360 graus, que eu também tenho, a manopla 360 graus, e sou apaixonada, porque a gente consegue aí resultados bem bacanas. Uma paciente que fez flancos e região abdominal, tá? A gente tem aí um abdômen bem mais tonificado e foi rapidinho esse resultado. Olha aqui esse também. LPF com Crio 360 graus também, na região infraabdominal, flancos. Tá indo rápido? Querem que eu deixe mais tempo o resultado ou posso ir falando? Pós-parto. Tudo aqui é pós-parto, gente. Tudo, tá? Aqui também, Crio 360 graus com LPF. Essa paciente aqui, o bebezinho dela tinha 1 ano e meio, mais ou menos, e ela veio me procurar para fazer o LPF. E eu falava para ela, mas você tem uma gordurinha tão delícia para Crio aqui, né? Olha que maravilha. Não tá uma delícia aqui, gente? E aí, olha que belezinha, como já conseguiu reduzir. E tudo isso que eu estou mostrando para vocês é assim, ó, 4 semanas, 3 semanas. Não são resultados a longo prazo, não. São resultados a curto prazo, tá? Aqui também, ó, infraabdominal, apenas criolipólise no infraabdômen e o LPF. Aqui foram depois de 3 semanas. Inclusive, ela é minha amiga particular, e assim, acompanho com ela. Ah, isso que eu queria mostrar pra vocês, ó. Postura anteriorizada. Quem consegue ver ela um pouquinho assim, ó? Olha o que o LPF fez com ela. Já começou a ter, né, ganho aí de estabilidade do core, deixando ela mais ereta. Esta diástase é uma diástase grave. E eu tinha um pouco de receio em fazer crio nela, né? Porque a gente sabe que se a diástase está localizada no reto, poxa, eu vou colocar uma crio, será que a pressão, a sucção não vai me fazer piorar essa diástase? A gente fica receosa, né? Mas eu falei, eu vou fazer de um jeitinho um pouco específico, que eu não faça pressão contra o músculo, eu vou a favor da fáscia, né? Então aí eu consegui um resultado bem legal. E ela, apesar dela ainda ficar com uma barriguinha, nós ainda tratamos um tempo, né? Foram 4 aulas, tá, de LPF e 1 mês após a crio. Então, tudo bem, ela tem gordura? Um pouco? Tem, mas o pior dela, o diagnóstico principal foi a diástase. Então, por isso que ainda ficou um pouquinho, a gente ainda teve que trabalhar, mas ela mudou de cidade, eu não consegui terminar. Aqui também, ó, que belezinha. Eu coloco aqui um durante, porque ela ainda está em procedimento. LPF, Crio 360 graus e híbrios. Olha aqui a linha negra, né, que a gente falou ali no comecinho. Inclusive o umbigo dela um pouquinho para fora, e agora nem tanto. E também uma circunferência aí de flancos, tudo mais, já bem diferente. O híbrido, geralmente, eu entro na semana seguinte, 15 dias depois, tá? Pois não. Tá. Você falou da diástase de grau mais elevado. Além da palpação, existe um outro exame ou alguma coisa que detecta mais fácil? Mais fácil não, assim, com mais precisão, por ser um grau elevado. Antes só do afastamento, né, a gente tem que levar em consideração também a questão da funcionalidade, da tensão, né? Então, pela palpação, se você percebeu que tudo entrou, praticamente todas as falanges, e não tem nada que te interrompa ali, você pode pedir para ela fazer um ultrassom de imagem. O ultrassom de imagem consegue diagnosticar exatamente o espaçamento. A gente sabe que tem, e também tem o paquímetro. A gente pode, pelo paquímetro, também ter certeza do tamanho desse espaçamento, tá? Mas então tem o paquímetro e o ultrassom de imagem e o seu teste em clínica, certo? Aqui também, LPF, Crio 360 graus e híbrios. Olha a cinturinha, como melhorou bastante, né? Também uma puérpera recente. Aqui também, LPF, Crio 360 graus e híbrios, região infraabdominal e flancos. Aqui eu também falo durante, porque foram apenas algumas semanas depois. 3, 4 semanas. Essas fotos geralmente são feitas em 4 semanas depois, porque como a aula é semanal, então eu sempre faço de 4 em 4 aulas o acompanhamento. Então, geralmente ou é 4, 8, 3, enfim, a gente tem aí.
Ah, então, olha, puérperas tardias, né? Uma senhora com filhos mais velhos. Ah, e tem o jeito, tem o diástase. E aquele abdômen já com uma gordura mais rígida. A gente conseguiu aí um bom resultado com LPF, crio 360 graus e híbrios. Bacana esse, né? Aqui, mamãe de gêmeos. Ela tinha 40 dias de puerpério. E ela falou pra mim, ela acompanhando meu trabalho, né? Ela falou, eu tô vendo o seu trabalho, eu quero fazer alguma coisa imediata, eu posso? Seu médico liberou? Liberou. Então vem aqui, vamos fazer uma crio de placas e vamos fazer o LPF. Gente, olha que maravilha. Isso aqui foram em 4 sessões de LPF e crio de placas depois de 1 mês. Olha como já mudou completamente esse abdômen. Até hoje ela me agradece, manda mensagem. Uma graça. Aqui também, crio de placas com LPF. Também um pouquinho de flacidez abdominal. Não é um tecido adiposo considerável, né? Um pouquinho. Mas as mamães que querem mudar o corpo, independente se é pouquinho ou muito, ela tá com a autoestima baixa, ela quer um cuidado. E aí que a gente vai entrar. Só oferecer o que é de melhor e botar a LPF para ela fazer, gente. Não tem como não dar resultado. Aqui também. Gente, essa mulher, ela é maravilhosa. Vocês não têm noção. Sabe uma mulher que você fica assim, ó? É essa mulher. Ela chegou na clínica um pouco assim, desgostosa com a estética. Vocês têm paciente assim? Ai, não sei, já fiz de tudo, não dá resultado. Tem. Ela é uma dessas. Falei, não, mas vamos tentar fazer alguma coisa. Você já fez LPF? Não. Já fez crio? Já. Ai, não gostei da crio. Tá bom. Vamos trabalhar diferente. Nós vamos fazer a crio de placas. Eu coloquei a placa meio na horizontalzinha, na diagonalzinha aqui. E vamos fazer a LPF. Essa foto foram 3 semanas depois que ela começou a fazer. E aí ela tirou dela mesma, né? Aquela coisa assim, olha meu corpo. E aí, gente, ela falou, eu não quero mais ir na clínica, eu já aprendi a fazer LPF, tô ótima, obrigada. Foi um prazer te conhecer, mas vou tratar sozinha. Pronto, ela é uma pessoa que já, como está desgostosa da estética, ela nem faz questão mais de ir na clínica, mas ela tá amando. Vira e mexe, ela quer me mandou uma fotinho da evolução, de como ela era antes. Então, bem legal, né? Aqui também, gente, LPF e híbrios. Apenas o híbrios. Olha que belezinha. A redução global. Ainda ficou um pouquinho de barriga aqui. Gente, mas tinha feito, sei lá, foram 4 semanas de tratamento. E 4 sessões, né? É pouquinho para a gente conseguir ter um resultado como esse. E olha a cintura, como também afinou. E olha aqui o desvio postural anteriorizado, como tratou também, né? Aqui também, híbrios e LPF. Região de flancos também bem mais fininha. Abdômen também regrediu bastante. Aqui também. O híbrios eu quis mostrar essa foto para ver como ele age na flacidez de pele. Que legal, né? Esse também. Flacidez de pele. LPF e híbrios. E é isso, gente. Quero agradecer a presença de vocês. Para mim foi um prazer. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Perdeu peso? Não. Nenhuma. Ainda não trabalho com emagrecimento, mas é uma coisa legal também para colocar num pós-parto, porque tem muitas mulheres que engordam muito, né? Mais alguém? Minha carioca delícia? Eu não sei se você falou, mas a prevenção também entraria o LPF? Claro que grávida a gente tem algumas restrições. Não vai fazer o vácuo abdominal, que, né, não dá. Né? É impossível a gente poder ficar em apneia com um bebezinho dentro, né? Mas a gente tem a questão da prevenção de diástase, de tonificação do assoalho pélvico e da musculatura mais profunda, o que pode gerar aí, de repente, uma proteção para que você não tenha diástase na gestação. Então dá para fazer sim. Inclusive se manter ereta, né? Que eu acho que é muito importante também, né? Oi, eu cheguei na metade, então eu queria tirar uma dúvida. Normalmente eu uso o híbrios 10 minutos, a crio 50 minutos e depois o híbrios novamente. Tá correto fazer assim? E sobre a cinta modeladora pós-tratamento também?
Ótima pergunta. Eu acho que o protocolo tá super flexível. Você pode fazer o híbrios antes, no intuito de repente amolecer um pouco essa gordura mais aderida, entrar com a crio com mais facilidade e depois um pós-crio do híbrios. Sou apaixonada num protocolo como esse. Ou usar o pós-crio tardio, pode ser imediato, como você achar melhor. Se você tem bons resultados assim, pode manter, super legal. Então, ótimo. E sobre a cinta, eu indico também. Esqueci de falar isso, muito bem pontuado. Peço para usar a cinta assim, viu, gente? Principalmente depois de fazer a crio, sempre com a cintinha lá bonitinha, se mantendo sempre, pelo menos em compressão, né, a região. Então, super bem orientado. Obrigada. Mais alguém? Obrigada, gente. Foi um prazer, viu?